Meu nome é Alexandre Caramelo. Eu estou aqui para oferecer para vocês hoje a palestra Como Ter Mais Qualidade em Seus Projetos. 4 dicas para atingir a qualidade que o seu cliente precisa e que estão ao seu alcance. Primeiramente, eu gostaria de iniciar com os agradecimentos, principalmente ao Luciano Castro, da LCN, que nos fez o convite para participar dessa iniciativa bastante louvável do CONAGEC, Congresso Nacional de Gestão da Qualidade. Por ser inteiramente gratuito e oferecido de uma forma online, é uma iniciativa aí que merece o nosso respeito, né? Agradecer a você também que está aqui dedicando uma porção do seu tempo, precioso tempo, né, para melhorar a sua condição de empregabilidade e descobrir aí quais são as formas que você pode, no seu dia a dia, buscar mais qualidade nos seus projetos, tá? Também farei uma pequena introdução com respeito à minha experiência, o meu background executivo e na área acadêmica também. Sou professor, consultor e executivo da área de tecnologia da informação, com 22 anos de experiência. Sempre trabalhei na parte de tecnologia da informação, projetos, né? Aplicação de tecnologia na busca de vantagem competitiva para os meus clientes. Então é esse tipo de experiência que eu vou compartilhar com vocês agora, o que deu certo, o que não deu certo, né? E principalmente atacar onde realmente podemos fazer diferença aí nos nossos projetos. Bem, vamos começar. Meus dados de contato estão logo aqui embaixo, você pode identificar meu e-mail, contato no LinkedIn, caso você precise de algum apoio, estou inteiro a dispor. Vamos começar então com o nosso tema da palestra, como ter mais qualidade com os seus projetos. Ou seja, 4 dicas para atingir a qualidade que o seu cliente precisa e que estão ao seu alcance. Antes de mais nada, queria deixar para vocês aqui a nossa pequena agenda, definindo aí o que é projeto e o que não é projeto, porque essa é uma fonte de um pouco de confusão aí entre as pessoas e isso é evidente que afeta a maneira como nós entregamos nossos projetos, né? Depois a gente parte para identificar de onde vêm estas falhas e quanto elas custam de verdade para você. Depois eu vou falar um pouquinho de modelos de qualidade e a gestão de projetos em si, dentro das normas consagradas aí pelo mercado, tá? E aí sim eu vou entrar nas 4 dicas que eu vou trabalhar com vocês, tá? Como é que a gente pode usar o Design Thinking, o pensamento em design, para aplicar no nosso projeto e obter mais qualidade, tanto na entrega quanto no projeto em si. Adoção de indicadores, que é uma coisa muito importante que às vezes é menosprezada, como isso pode ajudar você a controlar o seu projeto. A gestão de mudanças, que é algo que sempre ocorre e que infelizmente nós como gestores de projetos temos que aprender a lidar com isso, no sentido de atender o cliente na mesma medida que também cumprimos com o prazo, o custo e o escopo desejado. E também falar um pouquinho das reuniões eficazes, como conduzir uma reunião que realmente seja produtiva, que as pessoas saiam satisfeitas com o resultado, se sentem participadas daquilo que foi decidido. Enfim, essas são as 4 dicas que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje, nesse momento. Você deve estar vendo aí na sua tela agora uma pequena diferenciação sobre projeto e processo, tá? Então eu acho importante fazer essa diferenciação porque muitos dos problemas que decorrem nos negócios, nas empresas, decorrem do fato de que há uma confusão aí, uma zona cinzenta entre o projeto e o processo. E a razão é muito simples, né? Todos nós temos que lidar com recursos escassos para lidar com projetos e processos. Isso leva uma pressão aí no sentido de custo para você lidar com isso. Nem sempre o resultado é tão favorável, mas a verdade é que o começo significa que você precisa entender muito bem claramente o que é um projeto e o que é um processo. Então, o projeto para nós, e se a gente pegar a definição do PMI, do Project Management Institute, ele vai te dizer o seguinte, que todo projeto tem como características ser um esforço único, tem um limite de tempo, ou seja, tem começo, meio e fim, e você vai encontrar ali, trabalhando nesses projetos, equipes multidisciplinares, tá? Gente com especialização diferente nas diferentes áreas do seu projeto, tá? Outra coisa que denota de forma bastante
interessante o projeto na organização é que ele tem uma contribuição que ocorre de uma forma menos imediata, tá? Porque os resultados, os benefícios que esse projeto vai trazer para o negócio, ele geralmente ocorre em médio e longo prazo. Tá? É claro que você tem projetos mais rápidos, né? Mas aqui a distinção que eu vou fazer é justamente nesse sentido. O processo, por sua vez, veja bem, ele é um esforço contínuo, repetitivo e rotineiro que demanda equipe especializada em suas atividades. A ilustração que eu tenho aqui para vocês é de uma linha de montagem, né? Então você imagina que entra um insumo numa ponta da linha de produção, as pessoas movem as suas atividades, a montagem de qualquer produto que está ali na linha de montagem, e ao final você tem esse produto acabado. Isso é um contínuo, né? Não para, em muitas fábricas do setor automotivo nós temos até 2, 3 turnos aí que rodam de forma contínua, né? E a contribuição para esse tipo de contribuinte assim, para o negócio é imediato, ou seja, se a linha de produção parar, você tem um impacto imediato no curto prazo no negócio. Tá? Então, veja bem, um tem começo, meio e fim e tem equipes multidisciplinares. O processo é contínuo, repetitivo e tem gente especializada. Então, deu para perceber que confusão entre um e outro acontece, porque projeto às vezes parece que nunca vai acabar, e você já deve ter passado por isso, não é verdade? E da mesma forma, muitas vezes os projetos são acabados de uma forma equivocada, onde não se faz a entrega, a passagem de bastão para quem vai operar aquele projeto. Enfim, ele vira um processo contínuo no final, depois da sua entrega. Então essa falta de distinção acaba complicando aí a nossa situação para ter mais qualidade no nosso projeto. E eu queria chamar para você a atenção agora do seguinte aspecto. Você vai perceber que aqui, eu vou mostrar em alguns segundos, quais são os problemas mais frequentes em projeto. É claro que você vai ter a sua concepção, né, daquilo que você já tem de experiência prática, e o que eu vou mostrar aqui para você é uma pesquisa feita pelo PMI em 2012, mas ainda extremamente válida, que mostra aí as principais fontes de dor de cabeça para o gerente do projeto. Tá? Então, você deve ter o seu palpite aí, e aqui eu vou mostrar o que a gente observa na prática, falando com o gerente de projeto. Perceba o seguinte, no topo, coloquei em vermelho aí, né, ocupando 70,1% os problemas de comunicação. O que é interessante, porque as pessoas normalmente tendem a dizer que o principal problema são os prazos não cumpridos, o escopo mal definido, as mudanças de escopo, recursos humanos limitados, né? Mas se você for analisar a causa raiz, né, e aí já entrando um pouquinho na questão da qualidade, você vai perceber que esses problemas decorrem da falha de comunicação. Então é uma coisa bem interessante para a gente ter em mente antes de iniciar a nossa palestra, e você vai entender por que eu escolhi essas 4 dicas que eu vou compartilhar com vocês ao longo e também no final da palestra. Antes eu queria chamar a atenção para o seguinte, já que o principal problema é a comunicação, vamos fazer um histórico aqui bastante breve do que foi a assimilação da comunicação pelo ser humano, né? Voltando um pouquinho na linha do tempo aí, 3.500 anos antes de Cristo, né, onde hoje nós temos o Iraque, você teve um povo antigo chamado Sumérios, né? E basicamente eles criaram o processo de comunicação que viria aí a trazer muitas consequências para a humanidade, né? Escrita cuneiforme. Basicamente isso ocorria na época que eu citei para você, 3.500 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, né? Entre os rios Tigre e Eufrates. Tá? Se você tiver curiosidade de olhar no Google, depois você vai ver que é uma região com bastante história, bastante rica. Então esses povos, o povo sumério, na verdade, ele cunhava na pedra toda a informação que ele julgava interessante para fazer negociação de grãos, negociação de animais, né? Então toda essa comunicação, o registro da negociação era feita dessa forma. Tá? E aí um pouquinho mais adiante, se a gente pensar na Grécia Antiga, né? Nas ágoras gregas, que também era um ambiente de troca, de comércio, também onde os sofistas faziam seus discursos, a retórica era muito famosa aí na época
porque na verdade é o berço da nossa democracia, né? Vem das ágoras gregas, né? Isso aí foi mais ou menos no 5º século a.C. Avançando um pouquinho mais na linha do tempo, nós temos na China um sujeito chamado Bi Sheng, que você provavelmente nunca tinha ouvido falar, e eu tampouco, em 1040, que esse cara inventou os tipos móveis, né? E a contribuição dele ocorreu, veja só, praticamente 400 anos depois que o Bi Sheng inventou os tipos móveis. Um sujeito na Alemanha chamado Gutenberg pegou essa questão dos tipos móveis, um conhecimento que tinha ficado parado, esquecido no tempo, somou o conhecimento dele que ele tinha da prensa de uvas na fabricação de vinho e inventou a prensa. Então veja que houve um gap aí de quase 400 anos, né, entre a invenção do tipo móvel e a invenção da prensa de Gutenberg na questão da comunicação escrita. Porque a partir daí foram publicados os livros, as grandes obras, permitia-se o registro e produção em massa daquilo que era o conhecimento humano. A partir daí a gente começa também a pensar o seguinte, né? Na Itália e na Sérvia, já no final do século XVIII, o Marconi e o Tesla têm aquela breve disputa aí para ver quem inventou o rádio, né? A comunicação à distância ou a telecomunicação, né, começa a ocorrer a partir daí com a invenção das ondas de rádio, e a gente percebe que só depois de muito tempo, em 1946, com a invenção do computador, e depois, em 1970, com a internet, é que a comunicação começa a se difundir de forma bastante preponderante para todas as pessoas no globo terrestre. Então, quer dizer, começou de forma muito localizada ali, e depois você vê que isso vai acontecendo de forma bastante intensa. Mas por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu falei que o maior problema na gestão de projetos é justamente a comunicação. E aí eu mostro para vocês que a comunicação tem uma história muito longa ao longo da história da humanidade. Só que, será que a gente aprendeu de verdade com o passado, né? E aí, a figura que eu mostro aqui para vocês é bastante ilustrativa de como o ser humano, às vezes, é falho na comunicação, né? Não importa a época, né? Você tem aí uma charge interessante que ilustra como a gente pega um meio de comunicação e faz um uso que não é o mais adequado daquela comunicação, não passa a mensagem que realmente deveríamos passar, e isso acontece a todo tempo, tá? Eu queria deixar essa mensagem aí para reflexão de vocês. Agora, sabendo que o grande problema dos projetos está na comunicação, você pode pensar, poxa, qual será então o nível de preocupação dos executivos, né, dos gestores de projeto com os seus projetos, né? É óbvio que eles estão mais focados no prazo, no escopo, no custo, na utilização efetiva dos recursos, e a comunicação está aí, você veja, quase na última colocação. Isso me faz pensar o seguinte: grande parte das causas dos nossos projetos está em problemas de comunicação, porque a gente não dá a preocupação devida no planejamento da mesma, embora saibamos que dela decorrem grandes problemas nos nossos projetos. Então, eu convido vocês agora a analisar um pouquinho mais o ciclo de vida do produto e dos seus variados projetos, porque na verdade, se você pensar nessa linha verde aqui como o ciclo de vida do meu produto, né, eu posso ter, por exemplo, para o mesmo produto, eu posso ter um projeto que faça o design desse produto na fase de concepção do mesmo, posso ter um projeto de lançamento desse produto no meu mercado-alvo. Em seguida, eu posso ter um projeto que visa aumentar meu market share. Após, um projeto que cuide da obsolescência programada, bastante comum aí, bens de consumo, né? Você ter aí os celulares a cada 6 meses, a cada um ano, um novo lançamento, fazendo com que a atenção do consumidor se volte para aquele lançamento novo, que é objeto de desejo, né? E logo depois, o último projeto que eu tenho aí retirado do mercado. Então você veja que ao longo da ciclo de vida do produto, eu posso ter vários projetos distintos que se destinam a coisas muito específicas, né? Mas eu queria chamar a atenção de vocês para esses dois projetos que eu tenho aqui no meu lado esquerdo da tela, projeto design e projeto lançamento, que correspondem às fases do ciclo de vida do produto,
chamadas de concepção e crescimento. Então, vamos analisar um pouquinho mais essas fases de concepção e crescimento. Se eu olhar com atenção de onde vêm as falhas e quanto elas custam, eu vou ver que justamente na fase de concepção do meu produto e de crescimento do meu produto é que aparecem os principais problemas. Vamos lá então, se eu quebrar esse projeto design aí e observar o que está acontecendo, eu percebo que os custos de prevenção das falhas acontecem numa situação, no momento do meu projeto, que eu tenho um risco e incerteza muito grande. Evidente que ao longo do tempo esse risco e incerteza vão diminuir, né? E o custo obviamente vai ser diferente. Agora, quando justamente eu tenho maior risco e maior incerteza, é onde se geram a grande parte das falhas. 75% das falhas ocorrem justamente nessa fase aí de concepção do meu produto. Agora, embora essas falhas sejam geradas justamente nessa fase, né, o meu custo de prevenção, né, olha só o que acontece. Eu só consigo detectar isso, 80% das falhas, lá após, onde o custo é bastante mais elevado, já na fase de crescimento do produto. Então, perceba que eu até tenho custos de prevenção e custos de eliminação das falhas. Acontece que há um descasamento entre quando essas são geradas e quando essas são detectadas, né? Então, mais uma vez, o lado triste dessa história é que o custo por falha aumenta de forma expressiva ao longo do meu caminho aí dentro desse ciclo de vida aí do meu produto. Então, se eu analisar com um pouquinho mais de calma, eu vou perceber claramente que eu tenho um gap aqui entre as falhas que são geradas e as falhas que são detectadas. O momento em que ocorre cada um, há um descasamento muito grande, né? E a gente vai tentar entender agora, através das dicas, como que eu posso melhorar isso. Então, mais uma vez, eu trago aqui para vocês, será que nós comunicamos a contento ao longo do meu projeto, na iniciação do meu projeto, no meu planejamento, no design do meu produto, do projeto, né? Fica aí a dúvida, não é mesmo? Agora, é claro que embora eu tenha justamente todas essas ferramentas aí, que o PMBOK, a norma mais conhecida e respeitada aí na parte do gerenciamento de projetos, e ela tem uma conexão direta com a ISO, né, bastante renomada aí por causa justamente da gestão da qualidade. Perceba que eu tenho em verde aqui todos os processos aí no PMBOK para garantir a qualidade, para fazer o gerenciamento da qualidade, né, o planejamento da mesma e fazer o controle da mesma. Então, eu destaquei aqui para a gente só algumas das ferramentas que estão disponíveis nesse arcabouço de gestão de projetos, né, e eu queria lembrar aqui uma delas com vocês, né. Então, você tem, por exemplo, referências a normas ABNT e ISO, né? Os próprios padrões para o produto do projeto, você vai ver que eles estão presentes na norma do PMBOK. Você pode usar como ferramenta no seu projeto, muitas das quais você já conhece da parte de gestão de qualidade. Você pode usar o diagrama de Pareto, aquele que diz que 80% dos problemas você consegue relacionar aí com 20% das causas, ou seja, você consegue otimizar a sua atuação aí nos problemas. Você pode trabalhar com diagramas de causa e efeito, que justamente buscam as causas, raízes dos problemas que nós podemos identificar. Muito famosos também na parte de controle da qualidade, nós vamos encontrar os checklists, né? Diagramas de tipo árvore para fazer a estrutura analítica do projeto e assim por diante. Então, todas essas ferramentas, elas estão presentes aí no PMBOK e tem uma conexão direta com as normas da ISO. Se a gente for pensar pelo lado dos modelos de qualidade que estão presentes aqui e a gestão de projetos, nós podemos perceber o seguinte, que veja aqui, na iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, nós conseguimos perceber aqui ao longo do meu projeto uma correlação direta aí entre o PDCA, né, o famoso Plan, Do, Check and Act, da modelo da qualidade. Tem também uma correlação direta entre os custos da qualidade, de prevenção, de inspeção, de descarte, né? A garantia da qualidade, do trabalho de não conformidade, né? E do controle
da própria qualidade. Então perceba que tem uma relação muito direta entre os modelos da qualidade e a gestão de projetos que constam na norma. Mas então por que será que eu falho tanto quando eu vou fazer a gestão da qualidade do meu projeto? Então eu desconfio que uma grande parte disso ocorre justamente por causa desse gap de comunicação que eu comentei com vocês e que a gente vai tratar de explorar agora nas nossas dicas, ok? Bom, o objetivo é nós trabalharmos nos custos da qualidade do meu projeto, né? Eu tenho custos que são identificáveis aí para evitar as falhas do meu projeto, que ocorrem ao longo do mesmo, são custos aí de prevenção, né? Treinamento das pessoas que vão trabalhar com o produto do projeto, documentação dos próprios processos que vão entrar em operação assim que o projeto for entregue, os equipamentos que tem que ter toda a sua manutenção observada, né? O tempo para executar de maneira correta, né? Então, quer dizer, não adianta você subdimensionar uma tarefa só porque o projeto está atrasado, ela tem que ter o tempo adequado para ser executada, caso contrário você pode ter problemas aí para fazer o escopo daquele trabalho que se deseja, né? Os custos de avaliação, os testes, perdas, testes destrutivos tão comuns aí, indústria metal-mecânica, né? E os custos de inspeção também que aparecem. Então esses, em amarelo mostrado aqui, pode perceber que eles destinam-se a evitar as falhas do meu projeto. E a equipe do meu projeto e o gestor do projeto têm plena capacidade de atuar nesses custos. Entretanto, os custos em vermelho, que estão aqui no canto direito, nós temos duas categorias, os internos e os externos. Os internos são devidos ao retrabalho, que é um custo bastante grande, aí, é um gasto com falha, né, porque você já vai incorrer nesse custo, e custo de descarte, com escopo mal feito por conta de más interpretações do escopo, má interpretação da documentação técnica, né? Então são custos que você vai incorrer e vai ter problemas. E o triste, se não podia ficar pior, é que uma parte desses custos são justamente externos. E são externos porque quem vai detectar isso é o seu cliente, que está aqui no canto direito. São custos de responsabilidade, custos de trabalho de garantia, de perda de negócio. Então, imagine você só os custos de responsabilidade que a Samarco teve agora com um acidente que aconteceu em Mariana, né? Responsabilidades civis, criminais, custos de imagem devido à perda de negócio. Então, é muito triste ver que um projeto teve a sua qualidade afetada por problemas N aí que podem ter ocorrido ao longo do meu projeto, né? E também detectados aí pelo cliente final, tá? Então vamos à nossa primeira dica para lidar com esse gap aí, né, de comunicação nos meus projetos para atingir a qualidade que o meu cliente precisa. A primeira delas, e aí eu vou pedir a licença para vocês, aí eu vou mencionar o design thinking, tá? O pensamento focado no design. Por que isso, pessoal? Porque você jamais deve subestimar a importância da coleta dos requisitos do seu projeto. Porque a alusão que eu faço aqui é justamente a do iceberg. Pelo seguinte, o seu cliente diz algo para você que é simplesmente uma parte do que ele realmente precisa, né? Ele pode ter muita coisa que não foi dita, que não foi perguntada, que é justamente a parte de baixo do iceberg. Então, essa coisa de requisito ela é tão icônica para mim que eu preparei para vocês um cartoon que está justamente aí no lado esquerdo da sua tela. Se você tiver com o seu smartphone, nesse momento você pode fotografar esse QR Code que está do lado esquerdo da sua tela, ou então digitar esse endereço que está mostrado logo abaixo, e você vai ter acesso a um cartoon que eu preparei para você, que mostra como esse trabalho de decifragem aí dos requisitos do projeto é um trabalho de super-herói. Espero que você se divirta aí com esse presente. E por que eu escolhi essa dica do Design Thinking? Tá? Porque tem um estudioso interessante da parte de neurociência e cognição que chama-se Henrik Gedenried, que ele disse o seguinte: o pensamento abstrato por si só não consegue desempenhar satisfatoriamente a complexa tarefa do design. Porque é muito difícil você tirar da cabeça das pessoas exatamente aquilo que ela imaginou, né? O seu cliente ele pode
verbalizar algumas coisas para você, mas às vezes ele não tem certeza exatamente do que ele precisa em termos de solução que o seu projeto vai ter que entregar. Então, perceba que há um claro dilema aí para você decifrar a sua equipe, né, do projeto, com respeito a ajudar os interessados no projeto, ou seja, os stakeholders, a articularem essas necessidades, esses anseios, expectativas e principalmente requisitos que podem estar implícitos, que é justamente a parte de baixo aqui do meu iceberg, e explícitos, que é só uma parte aqui do que está sendo mostrado. Então perceba que é realmente uma coisa bastante complicada. Então a dica 1 é a seguinte. Primeira coisa, vamos ter em mente aí que é um objeto de observação, né? Você está lá conversando com o seu cliente, ele exprime para você um determinado aspecto do projeto e você concluiu que tem essa carinha aqui do lado esquerdo, né? Outra pessoa que estava na reunião ele interpretou de uma forma completamente diferente. E uma terceira pessoa teve uma leitura completamente distinta da que você teve. Então, o cliente pode ter passado mensagens dúbias para você. Então, a sua missão é escolher o aspecto duvidoso, procurar entender a mensagem do seu cliente, identificar as necessidades dele, os anseios e expectativas que ele tem, analisar os detalhes do que ele falou e fazer perguntas. Porque você tem que ser curioso nessa hora e realmente fazer boas perguntas para tentar identificar por que há uma desconexão entre essas três pessoas que estavam presentes na mesma reunião e cada um entendeu de uma coisa diferente, né? Se eu pudesse fazer um raio-x da cabeça do meu cliente, como eu estou propondo aqui para vocês agora, a coisa ficaria muito mais fácil, né? Mas a verdade é que muitas vezes o cliente não tem ideia do que ele precisa de verdade. Eu posso chegar à conclusão que ele está realmente precisando de algo mais complexo, como isso aqui que eu estou mostrando para vocês agora, né? A primeira interpretação foi falha, a segunda interpretação foi falha, e a terceira foi próxima, mas você veja que tem uma diferença aí do escopo, o objeto já gira, então quer dizer, o projeto pode ser um pouco mais complexo do que você está esperando, e o Design Thinking pode te ajudar a transportar essa imaginação que está na cabeça do seu cliente, ou na cabeça das pessoas que estavam na reunião com o seu cliente, para uma forma mais visual, tá? Porque quando você toca, quando você vê e quando você ouve, você junta esse conhecimento. Isso permite que você exprima de uma maneira mais clara o que está sendo tratado. E aí você vai poder, por exemplo, usar uma técnica bastante prática como o PMI Canvas, né, para fazer o brainstorming com os interessados. Você pode juntar com o seu cliente, pegar aquela reunião com uma cara estranha, como eu acabei de descrever para vocês, e dizer, cliente, é o seguinte, vamos pegar aqui nesse quadro e vamos divergir para convergir. Vamos ter ideias diferentes sobre esse problema que você propôs para mim, que o meu projeto vai ter que resolver, e vamos ter variadas soluções. Vamos pegar post-its, cada um de nós vamos ter ideias, vamos fazer um brainstorming, para depois a gente convergir numa solução que atenda a sua expectativa, a sua necessidade, o seu requisito. Então, a gente vai, por exemplo, agrupar soluções por semelhança e por complementaridade, ou seja, aquelas ideias parecidas você agrupa com os post-its de um lado da sala, e as ideias que são complementares você agrupa também. Então, a ideia disso é você ganhar engajamento do cliente e das pessoas. Transformar aquela reunião de coleta de requisitos numa coisa chata para uma coisa mais interessante e muito mais lúdica, para que você possa atingir o objetivo, que é sair com um escopo bem fechado e, portanto, com mais qualidade no seu projeto. Tá? Então, essa é uma das ferramentas aqui que eu acho interessante. Então, o foco aqui vai ser no produto do seu projeto e nos requisitos que ele vai ter que atender. Tá? Tem que ser bastante claro isso. Tá? Outro aspecto interessante que o Design Thinking, o pensamento focado em design, traz para a gente é a tal da prototipagem, né? Isso permite que você adote soluções como modelos de implementação e você apresente a ideia para todos, né? Então você pode fazer prototipagem usando o Lego, por exemplo, que eu estou mostrando aqui para vocês do lado esquerdo, né? E aí vai permitir que você faça melhorias da sua ideia a partir das críticas dos outros. Por quê? Com o protótipo, se você tiver que falhar, vai ser uma falha com muito baixo custo e rápido. Você não vai ter gastado uma montanha de dinheiro para produzir o projeto. Afinal, aquilo é só um protótipo. Tá? Outra ideia que eu achei bastante interessante também para sair daquele marasmo das reuniões, que você tem que discutir as prioridades e tal, e o recurso, quem vai para qual reunião, qual
qual executivo vai para qual projeto, né? Esse calendário feito aqui do lado direito da sua tela, que mostra um calendário Lego, né? Nele você vai ver, ele foi utilizado aí por uma empresa de design, né, e também de software, né? Então ele mostra os projetos em cores diferentes, né, a duração dos mesmos, e ele mostra aqui em vermelho os recursos, as pessoas. Então, ao invés de você ter um calendário no seu Outlook, no seu smartphone, na sala de reunião em que as pessoas discutem as prioridades dos projetos e a duração que as atividades devem ter, eles colocam lá a duração e também os personagens aí de uma forma bastante criativa e bastante interessante para você discutir as prioridades no seu projeto. Então, você veja que isso você ganha comprometimento também das pessoas, tem mais qualidade porque fica ali aberto para todo mundo o seu calendário do projeto e você consegue alocar os recursos de maneira mais inteligente e, portanto, conseguir uma qualidade mais interessante. O quarto e quinto passos do pensamento focado em design ou design thinking leva você a pensar no seguinte: eu tenho que colocar isso em implementação, né? Agora, isso quer dizer também que você vai ter que tomar cuidado com os requisitos do projeto ao longo do mesmo, porque eles podem mudar. Isso requer do gerente de projeto e da equipe dele que ele verifique frequentemente o que está acontecendo. Isso significa que ele vai poder usar uma matriz de rastreabilidade desses requisitos, daquilo que foi coletado na reunião que nós comentávamos, e checar ao longo do projeto se houve uma mudança, alteração, né? Porque isso vai trazer um impacto no meu custo, no meu prazo, no meu projeto e na minha qualidade, né? Então eu tenho que identificar o quanto antes essas alterações, né? E ter um processo muito claro para ela, que é o que eu vou comentar com vocês nos próximos passos daqui para diante. Então, não é que a mudança ela tem que ser mal vista. Ela é natural e ela vai acontecer em qualquer projeto, quer você goste ou não. Mas o caso é que você precisa ter certeza que ela está de acordo com os requisitos do seu cliente, que podem ter sido alterados. E qual impacto isso traz para o seu projeto. A dica 2 diz respeito aos indicadores ou os KPIs, tá? Os Key Performance Indicators, né? É muito importante que você estabeleça indicadores para o seu projeto e para aquilo que você deseja produzir com o seu projeto, né? Ou seja, o produto do mesmo, né? Para o projeto, o que você vai estar interessado em medir é a eficiência e eficácia. Ou seja, você fazer certo e fazer as coisas certas do ponto de vista da gestão e da qualidade da execução. Vou fazer uma analogia aqui para você, né? Você fazer as coisas certas significa que para uma prova, por exemplo, você foi lá, estudou toda a matéria que o professor recomendou, fez os exercícios recomendados, né? E a eficácia quer dizer que na prova você fez da forma como você estudou. Você realmente atingiu o resultado esperado. Então, perceba que você com certeza já passou por isso, né? Nem sempre ter eficiência significa ter eficácia. E num projeto isso é uma constante, né? Então, vamos pegar um projeto bastante simples aqui, né? Como exemplo, o lançamento da bola oficial da Eurocopa 2016, que está acontecendo aí enquanto nós estamos aqui na nossa palestra. Então, o que diz respeito para mim com respeito aos indicadores é justamente se eu terminei esse projeto no prazo, se esse projeto de lançamento ficou dentro do custo esperado, se as expectativas foram plenamente atendidas do ponto de vista dos atletas, do corpo de árbitros, dos membros da Eurocopa e assim por diante. Então eu tenho que ter indicadores claros que vão medir o meu projeto de lançamento da bola oficial da Copa. Eu também tenho que pensar indicadores para o meu produto do projeto, que é justamente o que? A bola, certo? Eu tenho que ter conformidade com as especificações que foram produzidas pelos dirigentes da Eurocopa. Eu tenho que ter ausências de defeito que prejudiquem o desempenho e a vida útil dessa bola durante as partidas. Então, por exemplo, o projeto, o lançamento da bola oficial, eu tenho que ter, para esse produto do meu projeto, indicadores muito claros de peso, de diâmetro e as normas da FIFA para essa bola. Então, você percebe que tem indicadores bastante diferentes do meu produto do projeto e para o meu projeto em si, que eu queria explorar um pouquinho mais com vocês, que eu acho que vale a pena para você garantir a qualidade do seu projeto. Você pode ter custos indicadores aí, indicadores de custo que vão, por exemplo, refletir o uso da mão de obra, né, o orçado versus atual, né, indicadores que podem mostrar a ideia de redução de custo que você está promovendo para o seu projeto, ou até os custos com componentes reutilizáveis, né.
Por outro lado, você tem indicadores que indicam o nível de esforço requerido para fazer esse projeto. Ele compara o real e o orçado, o esforço do GP face ao esforço total da equipe do projeto. Pode ser interessante para o seu projeto você estabelecer indicadores de produtividade, né? Unidades de trabalho produzidas pelo esforço, número de horas que você trabalhou e as número de horas economizados, né? Por conta de reagendamento, de qualquer estratégia que você tenha colocado em prática para otimizar o tempo do seu projeto ou de melhorias no processo. E até mesmo indicadores de duração real e planejado, né? E aí, falando especificamente de indicadores de desempenho do meu projeto, eu queria compartilhar esses aqui do canto superior direito, né? Indicadores de valor agregado, né? Que basicamente vão integrar aí o custo com a qualidade, com o prazo, total de horas de dedicação ao projeto, confrontadas com a referência definida no seu planejamento que você fez usando o software de gestão de projetos, o Open Project, o Primavera, ou então o Clarity, qualquer outra ferramenta de gestão de projetos, né? Gasto mensal em reais somado ao gasto futuro, comparado com a referência que você definiu lá atrás no planejamento, né? Ou até satisfação dos investidores. Se o seu projeto for abrir um novo negócio, você pode ter um questionário que mede o relacionamento do projeto com os stakeholders, né? Como esse que eu mostrei do seu lado esquerdo, tá? Você também precisa pensar em indicadores para o desempenho do produto do seu projeto, que é aquilo que vai ser entregue ao final do mesmo, tá? Pode ser que ele seja um processo em operação, e aí você vai ser obrigado a ter uma medição de indicadores de produtos conforme produção total, né? O número de peças que você produziu naquele mês, o número de peças produzidas por hora, porque vamos supor que o seu projeto seja justamente melhorar uma linha de produção, né? Após o seu projeto ser terminado, aquele processo produtivo vai ter que ser medido com base nos indicadores que você estabeleceu durante o projeto, que afinal de contas era um dos objetivos do seu projeto, tá? Então você tem que ter esse pensamento, esse planejamento dos indicadores desde o princípio, para que isso permita você a ter mais qualidade ao longo do seu projeto, porque não adianta nada você identificar esses indicadores lá no começo e não fazer esse controle de forma contínua, ok? A nossa dica 3 está relacionada aí com as outras duas dicas anteriores, mas eu queria fazer uma citação aqui bastante interessante para você refletir. Nada é permanente, exceto a mudança. E quem disse isso foi o Heráclito, de Éfeso, né? Um filósofo pré-socrático, tá? Que ele tinha muita razão, tá? A única coisa que nós podemos ter certeza que não mudará é que tudo muda o tempo todo. Isso vai acontecer com o seu projeto com certeza. Então, se isso vai acontecer, você tem que estabelecer um processo formal para tratar as mudanças do seu projeto, né? A primeira coisa que você tem que estabelecer com o seu cliente é um contrato que tem uma solicitação formal para mudança. Cliente, é o seguinte, você pode solicitar alterações de mudança nesse projeto, mas ela tem que seguir essas regras aqui. E é aqui que eu vou continuar nessas regras aqui com você. O passo 2 aqui é conduzir uma análise de impacto cruzado. Por quê? Você tem que saber qual é o impacto daquilo que o seu cliente está te pedindo no seu projeto. Como vai alterar o custo? Como vai alterar o prazo daquele projeto que você acordou entregar? Como vai alterar a utilização de recursos? Né? Como outros projetos que estão acontecendo em paralelo podem ser impactados por essa solicitação feita neste projeto específico? E isso vai fazer com que você, muitas vezes, tenha dificuldade para manter o foco no projeto. Tá? Isso é uma dica que eu dou, né? Você tem que olhe o termo de abertura do seu projeto e verifique o que foi acordado lá atrás. Tá? Nesse momento de mudanças, pode ocorrer também problemas com a moral do time, porque você precisa se preocupar em manter esse pessoal todo motivado para entregar aquilo que foi proposto no começo. Então você tem que incutir na cabeça das pessoas que isso é uma dinâmica que vai acontecer sempre, né? Você tem também que rever os custos, o tempo, os recursos, né? Fazer a tal da análise de impacto cruzado que eu mencionei antes para vocês e certificar que, apesar da alteração que o seu cliente está mudando, ainda há viabilidade para se fazer esse projeto. Aí você obtém a aprovação ou rejeição das pessoas que formam justamente um comitê para fazer essa análise, né?
faça os ajustes no seu planejamento inicial, porque fatalmente vai ter alguma alteração nos custos, no prazo estimado, na qualidade, pode aumentar a qualidade, pode até reduzir, né? Dependendo da situação. Se o seu cliente precisa reduzir os custos, muitas vezes você vai ter uma alteração de escopo também, né? E a última coisa que você tem que fazer, e olha aí a importância da comunicação mais uma vez, é comunicar a mudança formalmente. Porque muitos problemas decorrem justamente dessa falha na comunicação das alterações do projeto. A quarta e última dica vem nos dizer aí a respeito das reuniões, né? Quantos de vocês já tiveram uma reunião que você teve vontade de dormir? Que você ficou no seu celular no WhatsApp? Ou que você tinha vontade de estar em qualquer lugar na face da terra, exceto ali para ouvir aquele monte de abobrinha que foi dito para você, né? Então, em geral, reunião é um negócio muito chato, mas é chato porque falta empenho das pessoas em planejar de verdade uma reunião. Então eu queria compartilhar com você aqui algumas dicas, né? Umas regrinhas claras e bastante simples que você tem que ter quando você planeja suas reuniões, para você conduzi-las e encerrá-las de maneira bastante mais satisfatória do que você tem visto por aí, tá? Antes de dar as dicas, é só importante esclarecer o seguinte, que a reunião, né, para aqueles que são fãs do cubo de Rubik ou cubo mágico, né, aquele brinquedo antigo que você tenta resolver, né, e você fica louco da vida quando você vai no YouTube e vê que um adolescente de 15 anos é capaz de fazer com uma mão só em 60 segundos, né? Mas na verdade nem todas as pessoas têm essa capacidade, então a alusão aqui é justamente isso. Como é que eu lido com esses vários tipos de reuniões? Reunião de lançamento do projeto ou kickoff, as reuniões para lições aprendidas, reuniões que vão traçar de mudanças, reuniões que vão tratar do acompanhamento do meu projeto, reunião de encerramento. Então, são tipos muito diferentes de reunião. Como é que eu posso ter regras simples e claras para planejar todas elas, né? E vamos manter simples a história toda, né? O que você precisa ter foco no seguinte: independente do tipo de reunião que seja, ela sempre tem como objetivo esses 4 que estão aqui mostrados para vocês. Se você conseguir acertar nesse meio aqui que eu mostrei para vocês, você vai conseguir atingir esse objetivo da reunião. Tenha em mente o seguinte: as reuniões se prestam a 4 tipos de objetivos. Fazer o kickoff do projeto, a avaliação ou finalização do mesmo, que tem essas características do lado esquerdo da apresentação. Reuniões que são foco, que tem como discutir um problema ou uma solução dentro do projeto, que você pode novamente usar as técnicas que eu já mostrei para vocês. Você tem reuniões específicas de formação de equipe e tem reuniões de prestação de contas. Então você tem que ter em mente que daqueles tipos todos de reunião, todas elas, os objetivos em geral, são esses 4 mostrados aqui. Então, foque no seguinte: em ter uma pauta para sua reunião. Por quê? Você tem que ter uma pauta estabelecida antes, quando você convida as pessoas para a reunião, né? Não é porque você copiou 10 pessoas na reunião que ele vai achar aquilo importante. Se você estabelecer uma pauta e dirigir ali quais serão os objetivos da reunião, a chance da pessoa dar importância adequada para aquela reunião e se preparar de forma adequada é muito maior, né? Quando você estiver na reunião, procure chamar as pessoas pelo nome, porque o nome abre portas. Psicologicamente falando, a pessoa, quando ouve o seu próprio nome, ela desperta para o que você está falando. Então, esse é um aspecto psicológico bastante importante